Programa Vivências. Por que você não falou? Desculpa, é que eu tava ligando o Vai, agora vai. Foi mal. Então vamos. Começou, vai. Tá começando agora mais um programa Vivências. Porra, mano, você falou que você ia começar, Lawrence. Marcela, mas aqui, ó, aqui é a Tchela e eu sou o Lawrence. Eu falo depois. Não. Gente, a gente... Não, mano. Escuta aqui, ó. Você é locutor 1, whatever que nome tá escrito. Ah, não, eu tô indo pelo nome. Só fala seu nome, Tá eu falo o bom, meu tá. e continuo. Vai. Desculpa, amiga. Tranquilo. Desculpa, Matuque. Desculpa, Brasil. Vamos lá. Tá começando agora mais um programa Vivências. Aqui quem fala é a Tchela. E aqui é Lawrence. E hoje a gente vai trazer para esse espaço uma discussão muito importante e pertinente. Vamos falar um pouquinho de gênero e orientação dentro da educação. E hoje, uma convidada muito especial, muito amiga, muito querida, que é a Alessandra Fernandes. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, gente. Bom, a Alessandra é bissexual, é licenciada em Química pela UFSCar e é professora de Ciências na rede privada e tem 28 anos e é do signo de Aquário. Bom, muito bem-vinda, muito obrigada pelo convite. A gente sabe que é um tema que hoje em dia tá assim, né? Tá assim, bem polêmico, eu diria. Só um pouquinho. E a gente vai chamar, além de você, que é a professora e tal, a gente vai chamar outras pessoas também para conversar sobre essa perspectiva, né? De pessoas não normativas, digamos assim, que estão dentro da sala de aula, seja como aluno, professor, etc. E aí a gente queria que você pudesse, se você quiser falar um pouquinho da sua formação, né? Você é professora de ciências hoje, mas é formada na licenciatura em Química, é isso? Ainda não. Eu tô me formando em Química agora. Uhum. Sou professora de Ciências de Fundamental 2. Já dei aula em alguns lugares, né? Tipo, aqui no cursinho da Federal eu dei aula por bastante tempo. Uhum. Já dei aula particular, já dei aulas em escolas e em ONG, né? A ONG Cefa daqui de São Carlos eu também dei aula. E Massa. como que foi essa formação pra você? Você sempre quis ser professora ou foi uma coisa que veio depois, assim? Então, eu entrei no bacharelado em Química, né, aqui na UFSCar, e eu não queria ser professora. A minha ideia era Química Ambiental, né, ir pra esse foco. Só que aqui dentro da universidade eu tive a oportunidade de participar de projetos de extensão. Aí, dentre eles, foi o Projeto Rondon. Eu participei do Ouroboros na Química, que tem a parte de divulgação científica, né? Então entra um pouco de educação. E o cursinho da UFSCar. A minha formação dentro da Química, do bacharelado, foi densa em termos de conteúdo, né? Bem abrangente, mas ela não lidava com questões sociais. Então, não tinha nada... como que eu posso falar? Eu não tive nada em relação à educação para as relações étnico-raciais, nada ligado à diversidade, diferença, enfim. E aí eu comecei a ficar um pouco mais crítica em relação àquilo que eu estava tendo no bacharelado. E o cursinho da UFSCar, que tem preocupação de fato em formar as pessoas que estão lá dentro, me abriu a visão e eu falei, cara, eu tô me limitando no bacharelado, vamos partir educação, é isso aí. Que massa, você descobriu e se apaixonou, então. Foi, basicamente. E você chegou a comentar com a gente que durante a sua formação na graduação, você sentiu que rolava alguma diferença? Como é que foi pra você enquanto uma mina, eu não sei se te liam enquanto lésbica, porque você disse pra gente que é bissexual. Mas você disse que esse fato foi um estranhamento dentro da sala de aula. Como é que foi? Eu entrei, eu namorava uma menina de São Paulo, né? E o preconceito, ele não era explícito, ele era velado, assim. Então, eu senti que algumas pessoas pararam de falar comigo. Eu não tinha muito contato com a galera da minha sala, eu não me identificava, apesar de curtir muito eles, assim. Alguns lugares onde eu trabalhei foi meio, assim, fica longe, tá? Tá tudo bem, você só tá trabalhando aqui, esquece esse tipo de coisa, não tem esse tipo de conversa aqui dentro, sabe? Uhum. Mas, enfim, aí fora
um monte de professores que fazem piada, tratam um aluno como uma tábua rasa, como uma pessoa, um ser que, eu não sei, um anjo, como você falou, né? Sem gênero, sem nada, e não tá nem aí pra nada social, assim. Entendi. Então, enquanto aluna, você já sentiu essa falta de tato em relação a essas questões de gênero e diversidade, mesmo na universidade, né? Exato, e principalmente porque eu era uma aluna que entrou por cotas. Então, eu tinha que, segundo meus professores, honrar o que foi me dado, assim. Não foi porque eu consegui entrar em algum lugar. Eu tinha que honrar. E que eu tava muito atrasada em termos de conteúdo. Eu tinha que correr atrás disso. Que bom. Tá faltando muito debate aí. Se tá faltando debate dentro da universidade, imagina nas escolas, né? Bom, a gente vai chegar, então, ainda nesse assunto, com a sua experiência profissional e como tem sido. Mas, por hora, a gente já vai pedir pra você falar um pouquinho das músicas que você trouxe pra gente nesse primeiro bloco. Você trouxe Lady Gaga com Born This Way e Katy Perry, Firework. Se você puder falar um pouquinho dessas escolhas pra gente. Born This Way e Firework marcaram muito minha graduação, né? Firework, principalmente. Vivemos essa fase. Não é? E... eu acho que ambas falam um pouco sobre ser você mesmo e tudo mais. Tipo, se aceitar como você é. E, sei lá, não sei explicar. Não, legal. Vou deixar isso florescer, saca? Massa. Ótimas escolhas. Valeu. É bom falar aqui, pra quem não conhece, a Lady Gaga é uma cantora, compositora, atriz, produtora, dançarina e etc. de Nova York. E ela tá na música pop desde 2008, mas também já trabalhou com jazz, outras influências do rock, né? E a Gaga aborda nas suas letras questões sobre diversidade, empoderamento, gênero, né? E além de outras questões também sentimentais. E a Katy Perry é uma cantora e compositora e produtora e dançarina da Califórnia, ex-cantora gospel, que lançou o primeiro álbum pop em 2007 e bombou com o single I Kissed a Girl, né? Que é uma música que fala sobre a experiência de beijar uma mulher. Acho que é legal trazer um pouco disso também. Tem várias questões nessa letra aí, mas eu tenho certeza que foi muito simbólico na época ainda, que não tinha muita discussão sobre o assunto. Foi, exato. Então vamos ouvir, né? Vamos ouvir Lady Gaga com Born This Way e Katy Perry, Firework. Já já a gente tá de volta com mais programa Vivências com a professora Alessandra. Então vai. Você acabou de ouvir Lady Gaga com Born This Way e Katy Perry com Firework, e você tá no programa Vivências aqui na Rádio Fiscar, e a gente tá ouvindo as escolhas e um pouquinho das vivências da professora Alessandra. Então, voltamos lembrando, né? Deixa eu... Vai, corta. Volta. Lembrando que você pode mandar sugestões de temas lá na nossa página do Facebook, Vivências Rádio Fiscar 95.3.
E a gente volta aqui com a Alessandra. Muito obrigada de novo pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente tá falando um pouquinho nesse programa de questões de gênero e sexualidade dentro do ambiente escolar, em lugares de formação, né? E a Alessandra é professora de ciências no Ensino Fundamental 2, numa escola particular. E a gente queria saber um pouquinho mais agora. Ela já contou um pouco da formação dela, da experiência dela como aluna. E agora a gente queria saber como é ser a professora, né? A professora que tem esse poder de falar sobre essas coisas ou não, e como falar sobre essas coisas. Você compartilhou com a gente que já introduziu o tema de diversidade com seus alunos, com as suas alunas, né? Como é que foi isso? Qual a idade, mais ou menos, dos seus alunos, pra gente situar? Entre 10, 11 e 12 anos, assim. Uhum. E... como assim? Tipo, o que eu vivi? Você chegou a falar que rolou até uma certa demanda deles sobre um assunto. Foi, verdade. Esse ano, assim, começou muito forte. Uma demanda deles de saber sobre o sistema reprodutor, né? Algumas coisas dos corpos deles estavam mudando, eles estavam querendo entender como que funcionava. Só que eu tava reparando que nem todo mundo estava muito a fim de externar isso, né? Uhum. Então, eu fiz uma caixinha, coloquei na sala e falei, galera, é o seguinte, sintam-se à vontade, façam as perguntas que vocês quiserem. A demanda maior, eu vou preparar aulas focada nisso, né? Então, foi muito legal. Vieram perguntas fantásticas, assim. Tipo o quê? Você pode dar um exemplo pra gente, mais ou menos? Vixe. Veio o que é o triângulo na vagina, né? Demorei um pouco pra entender, mas foi ela tava falando do clitóris. Teve por que meninos se masturbam, e isso já é uma pergunta que se essa pessoa entra na internet e tenta pesquisar sozinha, pode ser que venha muita besteira, machismo. Obviamente que vai vir muita merda. Como se, mulher não pode, tipo, sei lá, é só homem que se masturba, mulher não faz isso, que absurdo, sabe? Tem muitas implicações, né? Então, isso, eu comecei a parar pra pensar em tudo que tinha vindo. Uhum. Aí eu separei em bloquinhos, né, em, tipo, onde que tava indo, dei o encaminhamento pra alguns que ia ser, tipo, da parte de geografia, coisas que não estavam muito ligadas à ciência, né, outros eu orientei onde procurar, porque era uma pergunta aqui, outra ali, mas a maior parte era, tipo, pra falar de aparelho genital, era pra falar de se é normal sentir vontade de fazer sexo, menstruação, por que a gente menstrua, tipo, por que a gente tem TPM, coisas assim. Por fim, eu acabei dando uma aula de aparelho genital, né? Não é sistema reprodutor, porque a gente não faz sexo só pra se reproduzir, não é mesmo? É isso aí. Então, nessa aula sobre aparelho genital, eu precisava falar pra eles o que é identidade de gênero, né? Uhum. A gente já tinha conversado sobre gênero na ciência, né? A gente viu Estrelas Além do Tempo, teve uma discussão sobre mulheres na ciência, sobre mulheres negras na ciência, né? Legal. E ao longo do ano, vários professores, um conjunto de professores, foi possibilitando que eles fossem se construindo em relação pautado, tipo, olha, existe uma diferença de gênero, ela não deve existir, o que é isso, enfim. E aí, quando eu fui falar de aparelho genital, eu lembro que eu falei, gente, e aí? O que vocês acham que definem um menino e uma menina, né? Tipo, ser um menino ou ser uma menina. E a maior parte vieram umas coisas tipo, o aparelho genital, né? E tudo mais. E aí eu falei, beleza. Então, eu falei, vamos tentar conversar aqui. E aí eu falei, gostar de rosa te define como menina? Aí veio aquele coro, não! Já achei ótimo, já achei lindo. Então, jogar bola te define como um menino? E o coro, não! Eu falei, gente, por que raio vocês acham que um aparelho genital vai definir alguém, um ser mulher, um ser homem, né?
E menino e menina, né, no caso deles. E aí eles, nossa, verdade, né? Eu falei, é óbvio que a gente sabe que existe as diferenças biológicas aí atreladas a sexo biológico, mas mais do que tudo, a gente precisa falar de identidade, né? Uhum. A identidade de gênero deles ali, tipo, eles precisam, dentro do que a gente tá aprendendo, eles precisam se identificar, né? A maior parte de evasão escolar se dá por isso, porque os alunos não se identificam com o que estão falando ali. Uhum. Eu nem pensava em fazer química, porque, mano, imagina, só uma mulher no mundo conseguiu ser química foda, que é a Marie Curie. Hoje eu sei que não é assim que funciona. Uhum. Mas eu falei, mano, por que eu vou fazer química? Por que eu vou na ciência, velho? Esse lugar não é pra mim, né? Exato. Uhum. Então... É a falta de identificação, inclusive, com a pessoa que tá ali, né? Tipo, Exato. E aí, tipo, a gente trabalhando isso foi muito bacana, assim. Nossa, foi fantástico. Nisso, sentiram necessidade... Eles estavam confundindo muito o que era identidade de gênero com orientação sexual. por conta da novela que eles falaram que tinha. E um pessoal... Tem aquele... Eu não sei, tem um programa que eles falaram que passa, que é Homens Grávidos, alguma coisa assim. E eles não entendiam muito bem como isso funcionava, né? Uhum. Então, YouTube, enfim, eles trouxeram algumas coisas que eles veem no dia a dia. E isso causou uma confusão absurda. Então, eu precisei falar rapidinho, né? Mesmo porque eu tava falando com... Assim, não era com muita profundidade, né? O que era orientação sexual, né? Enfim, e foi... E eles ficaram chocados, viraram monstros, viraram do avesso, se dissiparam, vieram poeira. Não, foi lindo, foi lindo. Eles perguntaram como foi eu contar pra minha mãe, se foi um processo difícil. Até ia perguntar, eles já sabiam que você tinha uma companheira? Sim, eles sabem, desde o segundo dia de aula. A gente... Alguém falou pra eles que 2 professores eram casados e eles estavam atrás desses professores que eram casados, quem seria e tal. E aí eles viraram pra mim e falaram, Lê, onde que é, tipo... me perdi aqui, desculpa. Lê, e aí, você é casada? Eu falei, não, eu sou noiva. E aí eles, com quem? De quem? De quem? É do fulano? É do fulano? E eu, não, gente, não é. Ah, mas não é daqui. Fiquem tranquilos. Vocês não conhecem. Vocês não conhecem. Eles, não, mas fala o nome. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o nome é Fernanda. Aí eles, não é daqui. Foi tipo, eu achei que ia ser um choque, tipo, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, vou revelar minha identidade secreta. Não é? E eles foram super tranquilos, eles, inclusive, quando a Fê vai me buscar e tudo mais, eles vão dar oi pra Fê. No aniversário de uma aluna, ela deu 2 brigadeiros pra mim, um pra Fê, sabe? Que foi bonitinho. Enfim. Tirando do tabu, né? Que quanto mais a gente esconde, mais curiosidade, mais brisa as crianças têm sobre essas questões, Exato. né? Quando você tira da obscuridade, né? Do escondido... Deixa de ser o bicho papão, né? Pois é, são pessoas e é a vida. E é isso aí. E eu acho que nesse sentido também, pensando em todas essas experiências, você escolheu 2 músicas, né, pra esse bloco. Você quer falar um pouquinho dessas escolhas? Que é a Carol Conká, com a música Lalá, e a MC Pocahontas, Mulher do Poder. Sim. O Lalá, ele fala um pouquinho de umas experiências que eu tive na sala, né, sobre clitóris. Eu apresentei pra eles o que era um clitóris, e eles Uau! falam, que porra é essa, sabe? E aí eu fiquei devendo ainda falar sobre isso direito com eles, que eles ficaram, eu quero entender o que é isso. E aí eu lembrei do Lalá por conta disso. E a MC Pocahontas foi uma aula que eu dei, que eu tinha que falar sobre consumo. E aí eu associei um poema do Carlos Drummond com o funk ostentação da MC Pocahontas, né? Não coloquei um funk ostentação ou um sertanejo ostentação ou o que for, que é um homem que canta, porque normalmente as mulheres entram como produto aí, né? Um produto de ostentação. Sim. Então,
eu coloquei MC Pocahontas pra eles relacionarem, a gente conseguir trabalhar o tema consumo, assim. Que massa. Muito legal. Você falou que eles gostam bastante de funk, né? Sim. Então, nada melhor que um professor orientar eles a ter uma visão crítica sobre o que eles gostam, né? Exato. Uau, arrasou. Bom, vamos de música então, encerrando esse segundo bloco. Acho que antes, né, vamos localizar claro. quem são essas pessoas que a gente vai ouvir, né? Manda ver. A Carol Conká é uma rapper, cantora, compositora e atriz de Curitiba. Maravilhosa. Linda. Diva. Ela tá em atividade na música desde 2004 e ela traz bastante nas letras questões de empoderamento, sexualidade. E ela também é assumidamente bissexual, né? A MC Pocahontas é uma cantora de funk do estado do Rio de Janeiro que tá na música desde 2010 e tá bombando por aí, né? E eu não sei, eu não cheguei a pesquisar sobre ela, mas eu acredito que pelas letras ela também parece ser bem bissexual. Não sei. Mas, enfim, fica aí especulativo. Uhum. Vamos de música agora, então? Podemos? Vamos. Então você vai escutar MC Pocahontas com Mulher do Poder e Carol Conká, lá. até daqui a pouco. Me perdi. Estamos de volta aqui com o programa Vivências na Rádio Fiscar. Você acabou de ouvir Carol Conká com a música Lalá e MC Pocahontas, Mulher do Poder. E essa foi a seleção, um pouquinho da seleção da música da Alessandra, que tá aqui com a gente, que é a nossa convidada de hoje, professora de ciências numa escola particular aqui em São Carlos, né? E ela tava comentando um pouquinho sobre as experiências de falar sobre diversidade e gênero dentro da sala de aula. E aí eu te pergunto, como que é trazer esse tema e esses assuntos dentro da sala de aula? Porque imagino que deva ter algum tipo de resistência ou não. Como é que foi para trazer isso dentro dessa escola? Então, essa escola foi formada por uma amiga nossa, formou esse projeto, né? Ela é fantástica, pedagoga, psicóloga, socióloga, ela é fantástica, e que eu conheci no cursinho. Então, ela possibilitou esse projeto, que esse projeto fosse bem abrangente, né? Ela, o espaço da escola, né? O diretor, ele é muito aberto. Os professores, né? Os professores que entraram comigo, eles são maravilhosos. Que legal. E fora isso, tipo, eu tô sempre em formação, né? O tempo todo, formação contínua, então é sempre isso. Eu tô levando as coisas do cursinho pra lá, então a galera que eu conheço do cursinho sempre me ajuda no que trabalhar na escola, enfim. Então são pessoas que também estão nessa galgada de ter um espaço mais que discuta coisas mais da realidade, né? Não só aquela ciência exata que a gente imagina que tenha, né? E a gente é bastante alinhado, isso é legal. Que legal, massa, parabéns pelo espaço. Agradeço horrores por ele. E para esse último bloco, acho que a gente podia falar também um pouquinho mais de você, pessoa também, né? Além da profissional maravilhosa que a gente já pôde averiguar. Obrigada. Mas então você já comentou com a gente, inclusive com seus alunos, que você está noiva, né? Mesmo de uma outra mulher. Mas essa relação de vocês também não é tão normativa, né? Bom, já por ser duas mulheres já não é nada normativa. Mas ela também não é monogâmica, é isso? Não é monogâmica. Vocês têm uma relação de amor livre. E eu sei disso porque também eu sei que você é administradora de um grupo no Facebook que fala sobre o assunto. Então você tá sempre discutindo esses assuntos também. Sim, eu senti, assim,
ter um relacionamento não monogâmico é bastante difícil, tá? Não é uma coisa tipo, legal, vamos lá, vamos pegar geral. Não funciona assim. É sempre baseado muito em confiança, em sinceridade, conversa. Muita conversa. Uhum. E, enfim, eu tenho a oportunidade de ter uma mulher maravilhosa do meu lado, né? Então dá pra fazer isso. E o grupo do Facebook, ele surgiu como uma demanda de... o grupo do Facebook chama, além do poliamor e das relações livres, né? Ele surgiu como uma demanda de outro grupo que um pessoal participava. Só que a gente via que poliamor, relações livres, ainda tinha bastante machismo. Ainda tem bastante machismo, racismo, gordofobia. Então, tipo... LGBTfobia, né? Uhum. Então eu falei, cara, é poliamor, é relação livre, a galera podia ser um pouco mais mente aberta, né? Mas não tá rolando. E aí ele fala um pouquinho... O grupo ainda é recente, né? A gente fala um pouquinho de feminismo dentro do poliamor, das relações livres. Fala um pouquinho sobre algumas desconstruções que a gente tem... Quais são os nossos combinados, memes e coisas assim, sabe? Que legal. Uhum. Acho que essas relações livres também vem discutir bastante sobre a relação de posse, né? Nas relações que exatamente como você estava falando do funk, ostentação e tudo mais, é uma base do machismo, né? Tratar a companheira, ou às vezes até o companheiro, como posse, né? Como uma relação de dono, dona de alguém. Uhum. Acho muito massa esse tipo de desconstrução, porém bem difícil. É difícil. E como é que vocês, vocês saem juntas e tal? As pessoas, como são com vocês de um modo geral, assim, os homens, as pessoas, como é que é? Você diz num contexto, tipo, dia a dia, assim. Bom, o que Tá. você quiser compartilhar com a gente. Tá. Não é fácil, né? As pessoas olham como se a gente estivesse dando showzinho. Eu acho que eu comentei isso com vocês, né? Na balada, principalmente aqui na universidade, é muito difícil. A gente já se deparou com, enquanto a gente se beijava, com roda de pessoas ao nosso redor, batendo palma, sabe? Tipo, com caras entrando no meio do beijo, tipo, oi, tô aqui, vim pra fazer, tipo, vocês felizes, sabe? Nossa. No dia a dia também é muito difícil. Teve uma vez que a gente foi na sorveteria de mão dada. E dentro da sorveteria tinha um casal. Um casal hétero. Um casal hétero, mas, não, sei lá, uns 30 anos. Entre 30 e 35 anos, assim. Uhum. E aí, olhando, eu falei, mano, que estranho que eles estão olhando pra gente, né, e tal. Me senti mal. A gente entrou na sorveteria sem comentar nada. No que a gente saiu, eles não paravam de olhar. E aí a Fê falou, você tá reparando que tem um casal olhando com cara de ódio pra gente? E aí eu olhei pra trás e falei, aqueles ali? E apontei. Uhum. Mano, gente, eu nunca senti ódio em olhar daquele jeito. Eles estavam com ódio da gente. E, mano, a gente tava de mão dada na rua. Credo. Muito foda. Fora isso, a gente vai no shopping e tem pai dando toque no filho, falando, ah lá, do sapatão, ah lá. Como se fosse... um animal. Sei lá, tô aqui pra te servir, moço. O que você quer agora? Gente. Horrível. Mas, né? Bom, com certeza essas pessoas nunca dialogaram sobre o assunto. E aí que a gente embasa de novo a importância, né, de falar sobre isso. Na escola. Na escola e com pessoas profissionais qualificados para poder orientar as crianças, né? Porque às vezes parece que vão chegar lá falando, vamos todo mundo tirar roupa e se pegar e é isso. Não é? Então, gente, tem ciência envolvida, né? Tem Exato. informação, tem orientação. Exato. Não é um filme pornô, amigs, né? É só a vida. É a vida real. Pra finalizar, você trouxe então 2 músicas e a gente queria saber um pouco a história dessas músicas, né? Que uma é a da Lineker, Zero, e Daniela Mercury, a Rainha do Axé. A Lineker, ela foi quem
tava ali junto com algumas amigas minhas pra Fê fazer o pedido de casamento pra mim, né? Não desconfiei de nada, ela leu um texto que tava no celular de uma das nossas amigas e enfim, e aí rolou o pedido. Então, a Lineker entra nesse sentido. E a Daniela Mercury, a gente foi recentemente no show dela aqui em São Carlos, que foi fantástico. E essa música, ela vem trazer mulheres, assim, poderosas, assim. E fala um pouquinho também da esposa dela, Malu. É Malu? Eu não lembro. Acho que é Malu. Acho que é. Enfim, isso. Mais representatividades, que legal. Lineker é uma representatividade, né, pra gente, LGBT. Ela é uma cantora trans não binária, que é daqui de Araraquara, inclusive. E ela traz uma performatividade andrógena, um discurso de empoderamento muito forte, né? E a Daniela Mercury é uma velha conhecida já do Brasil todo, né? Que é uma cantora, compositora, produtora, instrumentista lá de Salvador, que tá em atividade na música desde 86. E atualmente ela é casada com uma mulher, né? Como você falou. Ai, bem-vinda ao Vale, maravilhosa. Imagina, gente, esse tempo todo, né? Dentro do armário. Venha, rainha, muito bem-vinda. E a gente vai chegando ao fim, infelizmente. Agradecendo muito a presença. Lê, muito obrigado mesmo. Obrigada Parabéns mesmo. pelo seu trabalho, real. É, muito importante. Ser uma mulher em sala de aula, né? Já ter uma postura de entendimento sobre essas questões e trazer isso ainda mais com essa responsabilidade para seus alunos. Eu agradeço, assim, sério, socialmente falando. É muito importante, muito obrigado, valeu. Gente, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui. Ai, vocês são umas lindas, valeu. Você também. E a Fê também. Então é isso, a gente encerra mais esse programa. Semana que vem a gente ainda vai estar pautando esse assunto da diversidade e gênero dentro do espaço de formação, na educação. E por hora a gente fecha com as 2 últimas músicas desse bloco. Lineker, Zero, e Daniela Mercury, a rainha do axé. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, até semana que vem.